queridos, quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e então o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Que Deus abençoe assim a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 13 se divide em 3 seções. A futilidade dos dons sem o fruto do Espírito, aqui no caso o amor, a natureza do amor e também o caráter eterno do amor. Quando nós pensamos em amor, nós temos que ter em mente de que o amor, ele é o combustível das relações humanas. Sem amor, a palavra de Deus diz de que tudo aquilo que a gente faz, nada vale. Por isso que quando Jesus, certa vez indagado pelo religioso fariseu, que perguntara a ele: Senhor, em que se resume a lei? Jesus disse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e com todas as suas forças. E semelhantemente, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que nós percebemos aqui, queridos, é de que a relação humana e a relação de Deus com a humanidade, ela trilha, ela caminha, ela se fundamenta pelo amor. E aqui, particularmente, nesse texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo aqui, ele traz à igreja de Corinto algumas reflexões que eles teriam que fazer acerca dos dons espirituais, do exercício para a obra no ministério, do exercício aonde eles, Igreja de Jesus, estavam colocando em prática os seus dons e talentos. É interessante nós pararmos para pensar que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele trata acerca dos dons espirituais e no versículo 1 ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O
apóstolo Paulo, então, no capítulo 13, ele começa a falar acerca do amor. E no capítulo 14, ele continua dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Nós percebemos aqui de que quando o apóstolo estava instruindo a igreja da cidade de Corinto acerca de como eles deveriam exercer o ministério sacerdotal com os dons espirituais que cada um deles havia recebido, no capítulo 13, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, no capítulo 13, ele faz questão de fazer esse tratado acerca do amor. A primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, é de que amor não é dom. Dom é algo que Deus dá para um e não dá necessariamente para outro. Mas a igreja, quando nós olhamos aqui para a igreja de Corinto tinha todos os dons, porque cada um tinha o seu exercício de ministério. Dom é algo que é dado por Deus para que eu e você possamos servi-lo naquilo que nós podemos fazer de melhor e oferecer para Ele. Já amor faz parte do fruto do Espírito, conforme nós sabemos que o apóstolo Paulo relata lá na carta aos Gálatas. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo aponta aqui nessas 3 sessões é exatamente a futilidade dos dons sem o fruto do Espírito. Ou seja, ele diz aqui: ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e reconheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens, ou seja, se eu falar línguas estranhas, se eu fizer algo em nome de Deus, se eu exercer todos os dons que eu tenho, que foram confiados a mim na obra, se não tiver amor, não valerá nada. A segunda coisa também que o apóstolo Paulo ele nos apresenta aqui é a natureza do amor. Nós sabemos que 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor. O amor faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus. E aqui então, dos versículos 4 a 7, ele trata um pouco dessa questão da natureza do amor, quando ele diz que o amor é paciente. Você é uma pessoa que exerce a paciência em amor? O amor, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é um amor orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em amor, não deve haver interesse nenhum por trás, como Deus nos ama, e não tem interesse nenhum, a não ser o que nós retornemos esse amor a Ele, o amando. Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a natureza do amor. Nós sabemos que em tempos de isolamento social, nesse período de pandemia, muitos lares têm sido desfeitos exatamente por faltar o exercício e a prática do amor. E aqui então, nessa terceiro tópico dessa sessão, dessas 3 sessões, o apóstolo Paulo também trata do caráter eterno do amor. Quando ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é perfeito é Jesus, o que é em parte será aniquilado. E ele finaliza esse texto maravilhoso de 1 Coríntios, no versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. E ele afirma dessa forma, né? Ele faz essa afirmação porque nós sabemos de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Como diz Hebreus capítulo 11, e prova de coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui também ele fala da esperança. E nós vivemos pela esperança. Nós vivemos com o coração cheio de esperança. Mas aqui também ele fala de que a fé e a esperança que nós temos e o amor, o maior é o amor. Por que ele diz isso? Porque quando nós estivermos com o nosso Senhor na eternidade, nós não precisaremos mais exercitar a fé, porque nós estaremos pessoalmente com Ele. Nós não precisaremos mais ter esperança, porque a nossa esperança já foi realizada na presença dEle. Mas nós continuaremos a nossa relação em amor, porque o amor jamais acaba. Deus é amor. Que você possa celebrar o amor com a sua família, que você possa celebrar o amor com seus familiares, que você possa celebrar o amor com seus amigos, irmãos, parentes, vizinhos, que você seja conhecido como cristão, exatamente porque você exercita, porque você pratica, porque você faz o amor de Deus ser extrapolado, ser evidenciado na vida de todos aqueles que o cercam. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.